Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio eu vou apresentar um recurso que tem aqui no Geometry que te permite fazer linhas, pelo menos, com uma equação paramétrica, e também fazer uma pequena comparação aqui sobre o desempenho de determinados perfis numa situação de ponte sustentada. Vou ter aqui a alternativa, a partir disso aqui, vou fazer a alternativa de uma ponte como se fosse cheia aqui por cima, com um enchimento, e também verificar um modelo de estrutura de linhas. Então vamos ver aqui primeiro qual é o recurso. Nesse ícone tem aqui o criar uma curva. Você tem três opções, Você pode fazer a curva interpolada, em que ela vai realmente passar por linhas retas, criar linhas retas entre os pontos. Tem essa parte aqui que é um Bezier, em que o primeiro e o último ponto vão ser pontos de colocação, a curva vai atingir esses pontos, e os outros são pontos de orientação, Mas são usados para definir curvatura e inclinações. E este aqui que é o que eu estou usando agora, que eu vou usar nesse momento, que é um Bezier. Ele realmente passa interpolando com um grau alto por todos os pontos que você definir. Existe aqui uma opção, Você pode fazer isso por seleção. Então posso colocar aqui uma quantidade de pontos, definir usando este comando daqui, que é definição de pontos, e ele vai, na ordem, colocar essa curva passada aqui nos pontos. Ou eu posso definir tudo analiticamente. Aqui eu tenho uma equação paramétrica, também dá o máximo e mínimo no parâmetro, e isto aqui representa a quantidade de passos. Então, quantos nós intermediários ele vai usar para gerar isso daqui. Bem, onde que eu usei isso? Existe uma história sobre o Hooke, um dos pais ali da teoria da elasticidade, em que ele foi perguntado sobre qual seria a melhor curva para sustentar um peso, e ele sugeriu: a melhor é a catenária. A catenária é simplesmente aquela curva que uma corrente faz quando ela é pendurada entre dois pontos. No caso, por que ele fez isso? É a curva que a natureza te sugere. Então ele postulou que a catenária seria o melhor perfil. Até aí tudo bem, Então, para sustentar o próprio peso, de fato, a catenária é a melhor que tem. Agora, para usar numa estrutura, o corpo não vai sustentar apenas o próprio peso, vai sustentar o próprio peso mais uma carga externa. Então, às vezes é, às vezes não é. Então, o que eu fiz aqui? A catenária, ela é um cosseno hiperbólico. Eu já gerei aqui a curva. Vocês podem ver por aqui quais foram as expressões que eu usei. A equação de x é o próprio t, z é zero, é uma curva plana. E aqui eu tenho um fator para poder gerar uma curva com 2 metros de altura e 4 metros de abertura. Então, foi escolhido aqui, o mínimo t, máximo t, como é o x, são as posições de x, menos 2 mais 2, e coloquei 400 pontos aqui para poder dar uma curva bem suave. Então, esta foi a curva. Deixa eu apagar tudo, vou fazer uma por vez. O círculo que foi gerado neste processo aqui, no esquice. A parábola, que eu também usei aquela criação de curva, e a catenária logo aqui embaixo. A partir dessas três curvas, eu gerei as superfícies sobre as quais eu vou colocar os carregamentos e tudo mais. Então já fiz aqui a abertura, defini os grupos de referência das arestas para colocar as condições de contorno. Então vamos dar só uma olhadinha aqui na malha, como ficaram as malhas. Aqui estão as três malhas.
também, né, calculadas com os mesmos tamanhos, para não ter preferência por um ou por outro. E vamos ver aqui o arquivo do problema em si. Aqui eu introduzi 3 estágios, né? Primeiro foi uma leitura da malha, no caso aqui eu li a catenária. Eu também fiz aqui um estágio de modificação da malha, para eu poder definir, poder avisar ao programa qual é a direção normal em que ela está apontando, né? Qual é a normal dela. No caso eu tirei essas informações aqui pelo módulo de geometria. Voltando aqui no módulo de geometria, só para dar uma olhada em como achar a normal de referência. Eu usei este comando, apontei aqui para a superfície cuja normal eu quero verificar, ele joga aqui no ponto médio, para início, né? Só que para eu poder uniformizar o sistema, né, eu coloquei aqui nesse ponto e já gerei aqui, né, aplica e fecha, né, mas eu já fiz isso antes, já gerei aqui a normal de referência na catenária. Para eu pegar os valores, eu vou neste comando aqui, que é o que é isso, né? Um ponto de interrogação, vou nas propriedades de base e tenho aqui números. As diferenças desses números vão te dar as componentes do vetor normal. Então a gente pode voltar aqui para definição do problema. Então como está aqui, né, tinha um 8 alguma coisa, 3, etc e tal. O restante segue normal, né? Defino o modelo. Nesse caso aqui, eu coloquei o modelo DST, né, que é um modelo de chapa em que você considera o cisalhamento que possa estar acontecendo aqui na seção da chapa. Certo? Propriedades do material. Deixa eu fechar aqui. Para tudo eu coloquei 2,5 centímetros, né? Isso aqui como é uma situação hipotética, eu não me preocupei muito com realidade, né? As diferenças vão ficar proporcionais, né? Quem for maior aqui vai ser maior em outras situações também. Material, aço normal, também sem grandes preocupações, e aqui vem a fórmula que te dá o carregamento. Eu estou considerando que o que eu tenho aqui em cima no ponto mais alto, eu tenho 1 metro a mais que eu vou compactar de terra, etc e tal, para fazer uma pontezinha pequena de 4 metros. Então eu coloquei aqui, vou botar aqui, botei aqui 3 menos y, a coordenada é y, deixa eu fechar essa coordenada aqui, né? Esse eixo y, e coloquei aqui uma densidade de 10.000 relativa a essa distância, né? Então, como se tivesse aqui uma terra muito pesada. E aqui chegamos ao carregamento. Carregamento, usei a chave ForceCock, colocando no grupo de malha aqui da superfície, né? E usando o FY, quer dizer, a expressão te dá a força por área na direção Y apenas, que vai ser colocado, no resto está vazio. Mantido aí, fixados essas 2 extremidades, né, como que é o padrão. Feito aqui a solução do sistema para pós-tratamento, para acompanhar os resultados. Pedi aqui alguns esforços mecânicos, né,
no modelo de chapa, né, quando as tensões, os esforços normais, cisalhantes e momentos na seção da chapa. E o critério geral aqui é o Sieck-Elgar, como sempre. O resto é padrão. Eu repeti esse processo inteiro também para a malha circular, aquela ponte com um arco circular, e também para a malha parabólica. Tudo feito igualzinho aqui. Uma vez rodado o processo, eu gerei aqui alguns arquivos de saída, né, que estão colocados aqui no final. Para cada perfil, um perfil de saída. E vamos dar uma olhada aqui em como ficaram os resultados. Eu li aqui o parábola. Estou extraindo aqui os esforços e tensões equivalentes. E pedi para ele mostrar em Point Gaussian. Isso aqui é uma alternativa que dispensa o uso daquele filtro. Em algumas opções, em algumas alternativas de modelo é possível usar isso aqui e outras não. Mas aqui eu não preciso mais usar o filtro Elgato Surface, que está aqui na opção de Mechanics, né? Eu não preciso mais usar isso aqui. Então, no Point Gaussian já deu aqui o range de tensões que está agindo no perfil parabólico. Chegou aqui ao máximo de 32 megapascal. Fazendo a mesma coisa aqui no circular, o circular está com 38. E aqui na catenária está com 23. Então, o perfil de catenária, até aqui, por exemplo, nesse cenário, é realmente o melhor perfil que tem. Agora, isso vale para qualquer situação? Isso nós vamos ver a seguir. Bom, agora na segunda alternativa, né, como seria uma comparação dessas curvas se eu tivesse, na verdade, uma ponte feita com estrutura de elementos lineares, né, vigas, colunas, etc. e tal. Aqui eu fiz um primeiro protótipo, né, com a pista, a curva e os elementos de reforço, nos contramentamentos, e depois eu exportei o script do estudo e então dei aquela enriquecida, né, aquela ajeitada para a coisa ficar parametrizada. O arquivo, o script gerado foi esse daqui, tem um cabeçalho de entrada e as seções de definição de cada curva. Daqui a primeira catenária, de menos 2 a 2 metros, 10 pontos, né, para poder gerar uma quantidade razoável de membros estruturais. Fiz aqui a pista, montei os contramentamentos, né, ligando pontos da pista a pontos do arco de baixo, de sustentação. Inseri todo mundo na árvore e depois repeti a mesma coisa para a parábola, né, só mudando aqui a expressão na geração da curva. E o círculo também mudando algumas metodologias, né, que eu fiz realmente com mantendo sempre o x, a coordenada x de cada ponto idêntica. E depois aqui embaixo a geração de malha. Tudo já feito a partir da parametrização que já foi explicado em outros vídeos. Então no final, o que eu tenho? Deixa eu fazer tudo. Tenho aqui as pontes, que eu já separei nas linhas devidas, né? Pista, contraventamentos e o arco. E aqui os nós fixos que eu vou usar depois como referência. Eu fiz isso também para ponte parabólica e para ponte em arco. Todo no mesmo esquema.
A malha foi gerada, como dá para ver aqui, né, com um elemento em cada corpo, para poder fazer com que cada linha dessas aqui seja um elemento puro. Para ficar mais rápido, ficar mais simples de verificar os resultados. Aqui eu fiz o mesmo esquema, dei a primeira malha, o modelo definido foi de Timoshenko, né, quer dizer, o corpo pode empenar, a seção pode deformar. Coloquei tudo como um círculo de 25 milímetros de raio e 5 milímetros de espessura. O carregamento, aliás, aqui os pontos fixos, né, não tem grandes mistérios. Tá? Como foi já indicado lá na geometria. E o carregamento é constante, 10.000 para baixo na direção Y. O carregamento distribuído. Então, são 10.000 newtons por metro. E fiz a mesma coisa aqui para baixo com o perfil parabólico e com o perfil circular. Pós-tratamento, no caso, né, eu estou colocando aqui as tensões para todos também, eu fiz isso, né? Estou pedindo as tensões de viga, né? Sigma, Poultry, são as tensões relativas à viga. O que esse campo aqui me dá? Esse campo me dá as tensões relativas a esforço normal, a esforços fletores e cortantes, o que me permite calcular. Opa, aqui não. Que me permite calcular a tensão de von Mises fazendo essa combinação aqui. Né? Tem aqui a tensão normal, esforço normal sobre área. Os esforços, tensões vindas de esforços fletores, né? Conseguido ali, porque eu consigo calcular isso daqui se o meu perfil é conhecido. Né? Então, se eu tiver uma seção geral, eu preciso informar a ele qual é a distância da linha máxima, da fibra mais externa, né? Para ele poder calcular isso aqui. Senão, eu vou ter que usar realmente das opções que ele já tem, né? O quadrado, o círculo, etc. e tal. Então, eu tenho aqui as funções, as tensões normais, tensões vindas de esforços de flexão, de torção e tensão cortante. Isso tudo combinado me dá aqui uma expressão que é da tensão de von Mises. E é o que eu vou usar aqui embaixo nessa opção aqui no campo de úteis, campo utilitário, campo do utilizador. Eu vou pegar as informações que estão dentro do campo que já foi calculado lá em cima e aplicar essa fórmula e colocar no campo de resultado 1. Então vai aparecer lá no arquivo de resultados, vai aparecer um UT01, que é um campo geral, e no X1 dele tem o valor calculado aqui. Né? Então, se eu quiser colocar mais expressões, eu vou ter o X1, que é esse, X2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, vamos ver. Vamos ver aqui como fica a solução. Ok, tudo rodado. Vamos para o Então, já aqui no Paravis, vamos abrir aqui o arquivo da parábola
E está aqui aquele campo utilitário que foi colocado, né, calculado aqui por elemento por nó. Por quê? Cada nó participa de vários membros que têm direções diferentes, então eles vão ter, por um lado pode ter tensão, no outro pode ter compressão, então foi calculado aqui dessa maneira. Eu vou aplicar aqui. Não aparece aquele utilitário L, aqui não tem jeito, eu vou ter que usar o filtro L no Surface. Agora aparece o utilitário e o valor x1 está aqui. No caso do perfil parabólico, né? Então está dando, deixa eu acertar aqui a distância, beleza? 20. Vamos ver aqui o circular. Mesma coisa. Também. E aqui no catenária. Mesmo processo. Então aqui aparentemente não fez diferença nenhuma. Só que a tensão mínima aparentemente ficou menor no catenária do que nas duas outras opções, mas a máxima chegou na mesma coisa, né? 20 mega. Então essas mudanças, essas curvas possíveis de serem usadas como orientação, né, para o projeto de uma estrutura, pode valer a pena usar uma catenária, ou pelo menos colocá-la entre as opções, né, que pode ser que ela realmente te dê um resultado muito melhor. No caso anterior, baixou de 38 para 23, né, praticamente a metade da tensão. Aqui fez nenhuma diferença, basicamente. Eu não coloquei aqui nenhuma avaliação com relação à estabilidade, né, a flambagem desses membros, mas pelos números gerais não parece haver uma grande diferença, né, que a tensão normal está dando 7,6, 7.600 newtons aqui na catenária. No circular, deixa eu colocar aqui a CFN 7,5, sem grande diferença. Na parábola 7,2, sem grande diferença. Então tem situações que é vantajosa, tem outras em que não vai fazer diferença nenhuma. Você pode optar pela opção mais simples, certo? Então, isso é o que tem para ser comentado a respeito desse recurso, né, desse estudo. E eu espero que todos tenham gostado do conteúdo. Façam um bom proveito de tudo. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção.